JJ Podcast, hoje eu tenho uma convidada especial, tava esperando ela, hein? Tava esperando ela pra gente fazer aqui um podcast aberto, sem mimimi, sem delongas, perguntas ó, nível profundidade. Eu sei que eu fui nadador, nadava assim, mas hoje eu vou ser mergulhador, hein? Oxi. Beleza? Oxi. Cara, hoje eu tô recebendo aqui, prazerzaço, Malu Perini. Muito prazer estar aqui com vocês, exceto que me convidaram em cima da hora. Porque o que acontece? Como a gente tá sempre junto, o povo esquece. Aí, mas eu venho, né? Porque a gente vem, não importa a hora, a gente tá indo. Malu, se liga. Fale. Como que a gente vai começar? Você não é uma criança mimada para comer tudo que quer na hora que quer. Comente. Essa é uma frase que eu comecei a falar lá no Instagram, porque pra quem não sabe, no meu Instagram eu falo bastante sobre alimentação saudável, estilo de vida saudável no geral. E eu abarco muitas coisas dentro disso, porque eu não acredito que só se limita a alimentação e exercício. Eu acho que tem a ver com muitas coisas que você faz no seu dia, na forma como você se comporta, na forma como você pensa. E, além disso, também como você trabalha, enfim, como você lida com as outras pessoas e com você mesmo. E uma das coisas que as pessoas sempre elas têm dificuldade é parar de comer um doce, parar de fazer qualquer coisa em relação à alimentação. E a alimentação é muito mais difícil pra mim do que quando você faz um exercício, por exemplo. De vez em quando as pessoas falam, fazer exercício diariamente é muito difícil, é muito sofrido. E 1 hora do seu dia, às vezes até menos, né? Algumas pessoas fazem um pouco mais. Mas com a alimentação é toda hora você tá dizendo não ou sim pra alguma coisa. Então, pra mim é muito mais complexo. Eu entendo essa dor das pessoas. Mas, hoje em dia, todo mundo tá sempre se mimando demais. Então, foi assim que surgiu essa frase. Foi até no Materializa que eu falei. Depois eu comecei a falar também lá no meu Instagram. E aí, eu lembro que eu falei isso e eu falei, nossa, faz muito sentido. Por quê? Porque as pessoas estão sempre, não, eu mereço, trabalhei demais. Eu não sei, eu fiz, sei lá, eu fiz isso daqui que eu tinha que fazer, era muito difícil, então eu preciso de um docinho. Se dá esse prazer, né? Se dá o tempo inteiro. E o que a gente vê da criança mimada, né? A criança mimada se esperneia até receber o que quer. Então, essa é a minha proposta. Você não é uma criança mimada pra você fazer tudo o que você quer, a hora que você quer, inclusive comer. Então, algumas vezes você vai ter que abrir mão de comer um docinho pra um objetivo maior. Algumas vezes, muitas, né? Porque como eu disse, é o dia inteiro que você tá dizendo sim ou não pra comida. Porque é o dia inteiro que você tá fazendo essas escolhas. Então é mais ou menos isso. Desde que eu te conheci, eu vejo uma mulher forte, Sim. Decidida, prática, muito prática, em certos casos até com pouca paciência, mas eu me identifico com essa pouca paciência do meio tipo... direta demais, direta né? demais, cara, para de groselha, dá um tempo, cara, sério, tal. E eu quero saber de onde que veio essa personalidade? Eu acho que veio da minha criação, assim. O meu pai é militar. Acho que você sabe disso, né, Joel? Eu sei. A minha família toda, né? Eu fui criada no meio militar, né? O meu irmão é militar. O meu marido era militar e agora não é mais. Então, eu sempre tive essa criação muito direta. Meu pai nunca me tratou como uma menina frágil, né? Aquela menininha. Ai, meu Deus do céu. Vai brincar de boneca e não vai ralar o joelho. Então, nunca teve isso, né? E, ao mesmo tempo, sempre teve essa questão da praticidade do militar mesmo, né? Porque o militar, ele é muito diretivo, ele tem que resolver, ele vai lá e faz. E eu acho que meu pai me passou muito bem esse estilo de vida, né? Essa filosofia, e eu sou assim. E também sou ariana, né? Dizem que a ariana é um pouco direta demais, eu acho que eu sou, às vezes, até direta demais, grossa, né? Intolerante com... esse mimimi, essa frescura. Dá um exemplo de frescura, de intolerância que você não aguenta, assim, que você fala, para de groselha. Nossa, pensar... No dia a dia, eu acho que quando a pessoa faz drama demais, né? Quando a pessoa fica se acolhendo demais, se tratando assim, ai meu Deus do céu, tadinho de mim, isso me irrita um pouco. Tem várias coisas, mas agora até me fugiu... assim, não consigo lembrar de nada. Mas no Instagram, né, como eu lido com pessoas muito diferentes, e eu tenho, acho que eu atraio mais homens do que mulheres. Eu tenho muitas mulheres, o meu perfil atrai muito mais mulher, com certeza. Mas
quando o homem, ele me ouve falar, ele se identifica, porque eu sou uma mulher prática, quase homem. Assim, eu falo, os meus amigos próximos, eles falam, nossa, é um menino, Malu. Só não vê quem te olha assim de longe, vê de brinco, batom, maquiagem e tal. Eu gosto muito também, eu curto muito essa vibe. Então, assim, o fato do teu pai ter sido militar, o fato do Bruno ter sido militar, o fato de você ter sido criado em ambiente militar, fez você uma mulher mais prática, mais forte, mais resistente, mais essas 3 coisas, mais alguma outra coisa que eu não disse? Eu acho que eu me tornei mais resistente, com toda certeza. Eu sou muito forte, de fato. Eu acho que, às vezes, eu me mostro... Eu tenho até pouca fragilidade, eu deveria ter mais, assim. Algumas vezes eu sou pouco sensível. Cara, eu nunca te vi nenhum instante frágil. Não, eu sou gota. Frágil. Eu acho que eu já fui mais frágil no passado, quando eu tinha algumas limitações, e eu nem sei se você vai falar disso, mas eu sempre me achei, eu tenho dislexia, que é um déficit de aprendizado. E antes de eu saber que eu tinha dislexia, porque eu descobri isso muito tarde, né, com 28 anos, eu achava que eu era burra, né, eu não entendia. Eu sabia que eu era inteligente, mas eu tinha a exata noção que eu tinha algumas coisas que não conseguia chegar. Então, sempre fiz prova muito mal, eu não escrevia bem, tinha erros de português. Então, algumas coisas eram muito ruins pra mim. E eu me comparava com, né, eu convivo com muita gente inteligentíssima, eu me acho inteligente, mas não é esse tipo de inteligência, né? Inteligência prática, inteligência que a sociedade vê como inteligência, que é aquela que faz a prova e tira 10, né? Lê um livro muito complexo e consegue fazer um resumo e te falar o que é, né? Então, eu não tenho esse tipo de inteligência. A minha inteligência vai para outro tipo de coisa, vai para uma área mais emocional, para ler pessoas, para convivência, né? Eu tenho uma inteligência muito específica, assim. E até eu descobrir essa minha deficiência, eu tinha medo. Então, eu ficava meio que retraída e sempre na defensiva, porque eu sou uma mulher forte. E quando as pessoas me viam de alguma forma frágil, isso me afetava. Então, eu falava, nossa, mas eu não sou frágil assim. E isso me deixava na defensiva. Acho que eu me tornei um pouco mais maleável depois que eu descobri que eu tinha dislexia. E que não era um problema meu, né? Era um problema que veio em mim e que tá tudo bem, a gente lida com isso e eu lidei até hoje. E eu acho que até me tornou mais forte, assim, mais potente. Mas acho que mais dona de mim, né? Mas tipo, nossa, é isso. Vou agir com o que eu tenho aqui. Cara, incrível. Eu tava lendo aqui, eu fui... Bom, eu sei alguma coisa da sua história, não vou falar que eu sei muita coisa da sua história, porque sua vida, poxa vida... Tem uma história muito comprida, muito grande, muito maravilhosa. Mas eu sei algumas coisas, assim, incríveis. Que eu quero comentar. A primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte. Você teve um momento da tua vida, pirralha, que já mostrou que você é forte. Que você quase se afogou. É verdade, tem essa história. Conta essa história e conta o que os teus pais fizeram. E como que você encara essa história hoje. Porque é uma história bonita, cara. Quando eu tinha 11 meses, né? Eu não tinha nem um ano de vida. Cara, 11 meses. Eu fico pensando Joãozinho com 11 meses, cara. Ele já andava já também, não já? Tava, assim, ele andou, segurando no sofazinho, assim. Eu comecei a andar muito cedo. Eu acho que eu andei com 10 meses, se eu não me engano. Com 11 meses eu já tava correndo. E aí... com 6 meses tava falando já com os stories. Do jeito que eu falo assim, agora. Fala, galera. Não, aí eu tava na casa de uns tios meus. E tinha vários primos e tal. E tinha uma piscina grande, né? E essa piscina, ela ficava fechada. Tinha um portãozinho que ficava trancada. E o meu primo mais novo, acho que de 4 anos, não lembro quantos anos ele tinha, abriu o portão, eu entrei. E ele fechou. E aí eu vi uma puta banheira, e eu tomava sempre banho de bacia, né? Naquela época minha mãe me dava banho de bacia. E aí eu pulei, né? É o que a gente acredita. Não sabia nadar e me afoguei. Minha mãe, quando me encontrou, eu tava roxa, já boiando. Ela olhou e falou assim, morreu, né? Já era. Entrou em desespero, entrou em estado de choque. Ela nem conseguiu me tirar de lá. Meu pai veio logo depois, me tirou, fez respiração boca a boca, fez. E isso era na Vila Militar da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. E ela é bem longa, assim, comprida. E é longe de tudo.
E eu lembro... E tem outros percalços, né, nessa história. O carro do meu pai tava estragado, tava sem bateria, tava fazendo chupeta no outro carro. Meu pai empurrou o carro. Enfim, mas primeiro meu pai fez respiração boca a boca, né? Ele tinha esse treinamento pelo exército. E aí fez até eu começar a respirar, né? E aí eu voltei e tal. Aí depois me levaram pro hospital. E, enfim, ficou tudo bem. Meu pai entrou em estado de choque só depois. Lá, quando o médico falou, tá tudo bem. Aí meu pai sentou no chão e começou a chorar por horas. E ligou pra minha mãe pra avisar. Minha mãe não acreditou que eu tava viva. Porque eu saí praticamente morta de casa, né? Isso é porrada. E meus pais não me contaram, né? Eles não me contaram dessa história. Assim que eles tiveram a oportunidade, acho que eu tinha 2 anos, eles me levaram pra aula de natação e começaram. Minha mãe nem me conta essa história, né? Quem me conta é meu pai. E eu só fui saber quando eu tinha 12 anos. Que alguém perguntou alguma coisa e meu pai falou, não, quando você tinha 11 meses, você se afogou, quase morreu. E eu sempre gostei de água, nunca tive problema nenhum, não tive nenhum trauma, né? Aprendi a nadar, nado muito bem, inclusive. E é isso, meu pai não me contou, acho que com medo, né, da história. E minha mãe não me contou também acho que com um pouco de remorso. Não é uma história que ela comenta sempre. Depois disso que eu vinha saber por acaso. Cara, tua história é incrível. Você sabe que no mundo morrem muitas crianças afogadas, né? Coisa assim de 1 milhão, assim, de crianças por ano morrem afogadas e acidente doméstico, residencial. A gente tava até falando sobre isso. Nossa, por causa cara. do João, né? Pra ele começar a nadar logo. Não que ele vai ter algum problema, a gente sabe, né? Da família, a gente acha que não vai ter. Mas, pô, essa tua história, assim, incrível. Você traz alguma reflexão sobre isso? Isso te fortaleceu conscientemente? Inconscientemente, eu tenho certeza. Mas você usa isso de alguma maneira consciente ou não? Eu acho que é uma coisa que eu uso na vida, né? Não vai ficar fazendo drama sobre isso. Eu tava até falando sobre isso no Instagram ontem ou antes de ontem. Porque alguém me falou assim, nossa, Malu, eu vejo que você tá sempre aqui muito positiva, muito alegre, trazendo coisas boas pra gente. E no meu Instagram, as pessoas só veem quando acontece desgraça. E aí eu comentei sobre isso. Eu falei, a tragédia, ela atrai muito, né? Ela conecta demais. E o problema disso é que você vibra numa vibe baixa o tempo inteiro. E é muito ruim. Parece que você fica num círculo sem fim de tragédia, de coisa ruim. Você tá sempre, ai meu Deus, sofrendo. E também você se põe como menor, né? Nossa, tadinha de mim. Sofri demais nisso aqui. Nossa, que merda, né? Então, é muito ruim. Então, eu escolhi desde o início, e eu modelo muito, né, o Instagram e o meu trabalho. Então, eu tô sempre analisando os conteúdos e vendo os gatilhos que as pessoas usam pra trazer pro meu conteúdo também. E esse é um jogo que eu não quero jogar. Porque eu acho que não vale, né? Essa vibe ruim. E aí, eu até dei alguns exemplos de coisas que já aconteceram. Eu já tô na internet já faz 5 anos. E, obviamente, que muitas coisas ruins aconteceram, porque é vida normal, né? Independente de se eu tô lá ou não. Então, aí eu falei, eu nunca tô vibrando numa vibe ruim. Eu tô sempre vendo o que há de bom. Então, ali eu vejo que meu pai fez isso. Nossa, deu merda aqui, né? Ela se afogou. Vamos resolver, né? Não precisamos contar pra ela, até ela jovem. Pra que a gente vai ficar falando disso? Vamos colocar ela na natação, fazer ela nadar bem e resolver esse problema. E tantas vezes no Instagram eu fiz isso. Eu lembro quando o Bruno, meu marido, né? Pra quem não conhece, eu acho difícil. O Lorde dos Investimentos. E tem um podcast, inclusive, dele aqui, né? E a gente vai divulgar também. É incrível. E aí o Bruno, recentemente, há 2 anos atrás, praticamente, teve uma hérnia de disco, ficou de cadeira de rodas por 2 meses. E eu aparecia no Instagram rindo, né? Com a vibe alta, correndo com ele na cadeira de roda. E na época, acho que as pessoas elas nem se tocaram que aquilo era um drama muito grande. Nossa Senhora, um homem de 30 anos, saudável, ativo, inteligente, ficou 2 meses na cadeira de roda. E tinha chance de fazer uma cirurgia que, cara, pode dar errado, né? Pode dar certo, mas pode dar errado. E é isso, vai ficar podia ficar com sequelas. E eu tava ali, vibrando na vibe alta, porque eu sabia que aquilo ia ajudar na recuperação dele. E também porque a gente tem que manter o alto astral pra que a gente consiga, sei lá, tirar o melhor daquilo, né?
Então eu tava ali tentando dar força pra ele. Eu sabia que se eu me mostrasse vulnerável, frágil, eu só ia piorar a situação. Não tinha como. Então eu tava ali sempre dando força e alegre, fazendo ele rir do jeito que dava. E eu mostrei isso no Instagram. Então quando passou e a gente mostrou pras pessoas e falou assim: olha, o Bruno ficou 2 meses na cadeira de roda, sem andar, sentindo dor todos os dias. E eu sofrendo, triste, porque é muito ruim ver quem você ama, né, sofrendo com dor sem poder fazer nada. E as pessoas nem sentiram isso. E eu acho que o Bruno sentiu menos também, né? Porque ele tava ali, eu tava ali, né? Rindo, mostrando pra ele que as coisas iam melhorar, que ia dar certo e que a gente tinha que pensar assim. Então eu acho que eu levo isso pra minha vida o tempo inteiro. Eu não tô fazendo mimimi, eu não tô me botando como inferior, sofrendo, tendo pena de mim. Isso eu acho que tem valor nenhum, não traz nenhum tipo de transformação. Nem combina, né? Eu vejo você fala meio que tipo, não sei. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Mas, pô, essa lembrança do acontecimento com o Bruno, eu lembro. Eu segurei pra não chorar aqui, porque é uma coisa realmente forte. Forte, né? Mas olha o teu papel, né, na vida do Bruno. Pô, você tava falando dele, eu lembrei quando eu caí e quebrei a clavícula. Que tem uns 4 meses atrás. Pouquíssimo tempo. Caí, quebrei a clavícula, rompei o ligamento. Tava mal, Malu, tava mal, triste pra caramba, meu. Falei, vou desistir do Ironman, não preciso mais disso. Caramba, me machuquei, poxa vida. Eu tô no hospital e vejo a Lalas com o João. A primeira coisa que eu falo pra Lalas assim, ó, é assim, amor, desculpa. Eu não vou mais fazer o Ironman. Sabe o que foi a primeira coisa que ela falou pra mim? Ela falou, amor, tá tudo bem, vai sim. Vai sim. Você vai recuperar e você vai fazer sim. Cara, aquilo foi assim, ó. Ou seja, uma frase. Tava doído pra ela também. Ela sofreu também. Ela sofreu pra caramba, eu imagino. Sofreu. Imagina, ela teve que ver aquela cena, ver eu jogado na maca e me falar aquilo. Hoje eu vou agradecer ela novamente, depois que eu sair daqui. Porque isso é muito importante. Agora eu quero saber o seguinte, o que você mais aprendeu na tua vida com teu pai? O que teu pai deixou forte, que deixa forte em você, assim? O que você aprendeu com ele? Eu tenho uma resposta bem rápida, porque eu acho que o meu pai é o modelo de honestidade de homem honesto que eu conheço, assim. E isso me passou tão forte que quando, até pouco tempo, né, até, sei lá, uns 12, 13 anos, eu não entendia como as pessoas não eram honestas. Então eu não via essa existência, né? Então pra mim todo mundo era honesto. Porque o meu pai me passou isso como valor principal. E até quando a gente eu fiz um trabalho de coach, né? E aí você sempre coloca lá quais são os seus valores. É um dos exercícios super famosos que tem. Você coloca o valor principal que você tem na sua vida. Então eu tenho, o meu valor principal é segurança e honestidade. E saúde é o terceiro. Então eu tenho essas 3 coisas. E todos eles eu acho que passou pelo meu pai. A segurança, porque meu pai sempre foi uma pessoa segura, mas é uma segurança que extrapola essa coisa de segurança. Segurança financeira, estar seguro no ambiente que você tá, segurança de saúde, né? Saber que você não está vulnerável, que você não tem perigo de vida. E a saúde, eu acho que meu pai também me passou isso bastante, porque ele sempre disse assim, saúde em primeiro lugar. Então a gente gasta quanto de dinheiro for necessário. E sempre foi assim, você tem que fazer esporte por causa da sua saúde, vai cuidar do seu joelho, porque ele tinha problema de joelho, então você só tem esse joelho na vida toda, então cuide do seu joelho, não vai ficar fazendo exercício aí que estraga o joelho, tinha isso, né? E a honestidade, então foram as 3 coisas que eu acho que veio dele, que eu tenho muito forte e que qualquer situação da minha vida, quando eu vou avaliar se eu tenho que fazer ou não, elas passam por esses 3 valores. E se não tiver esses 3 valores, é um sonoro não. Muito bom. Você é corajosa? Eu sou, eu me considero corajosa. Não acho que eu sou medrosa, não. Dá um exemplo de coragem, de um evento que você usou a coragem que você reconhece. Eu fui corajosa aqui. Não sei. As montanhas russas, todas que eu já fui na minha vida. Não vale montanha russa. Sabe por que eu falei isso? Porque o Bruno nunca vai. Aí, quando ele vê, eu falo, não, eu vou. Daí ele, você vai? Então ele vai, né? Porque aí se eu fui, não tem jeito dele não ir, né? Mas eu acho que pra mim, e falando ainda desses 3 valores que eu acabei de citar, tem a ver com a profissão do Bruno, né? O Bruno era militar,
e ele largou o exército. Quando ele largou o exército, a gente já era casado e a gente já estava num plano conjunto de liberdade financeira. E eu trabalhava já com internet, estava começando na internet, já fazia 1 ano e meio que eu estava na internet, então estava começando a dar certo, ainda não ganhava muito dinheiro e tal. E o Bruno resolveu sair do exército. E aquilo foi um baque pra mim, porque aquilo era o que me dava segurança financeira. Primeiro valor, né? Era. Então me dava segurança, eu estava apoiada nele, a gente tinha feito esse trato de que ele me daria esse aporte e que eu ia trabalhar na internet para poder a gente, né, crescer, mas a gente sabia que demora, o resultado financeiro não é tão rápido. E mesmo assim, ele falou, não, eu acho que é a hora, antes do planejado, porque a gente tinha um planinho, né, quando a gente bater esse tanto aqui guardado, a gente vai sair. Aí quando a gente tinha mudado de cidade, de transferência, para quem é militar, é legal, a gente ganha um aporte financeiro e tal. E aí quando a gente voltasse pro Rio de Janeiro, esse era o plano, né, 4 anos depois, o Bruno ia pedir para sair do exército. E aí ele antecipou 4 anos e falou, não, vai dar. E obviamente que eu tinha um voto principal, né? Nós éramos 2 ali no plano. E aí ele falou, e aí, posso? Vamos? E eu fiquei cagada de medo. Eu falei, nossa, e agora? Porque era uma realidade totalmente diferente do que eu vivia ali, né? Eu ia ter que ser empreendedora, desempregada, porque o empreendedor é sempre um desempregado, né? Você tá sempre procurando onde você vai fazer dinheiro e qual é a próxima ideia, como que você vai fazer funcionar. E aí eu falei, beleza, vamos. Então acho que esse foi um dos meus atos de maior coragem que eu tive, junto com o Bruno, obviamente, né? E você se apegou no quê? Pra dizer sim. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu acho que eu me apeguei na inteligência, no que a gente já tinha feito até ali. E eu sempre falo isso pro Bruno. A gente é muito inteligente, a gente sabe disso. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. Eu sou inteligente pra caramba. Se eu perder tudo hoje, eu começo de novo. Eu tenho vários projetos engavetados porque eu não tenho tempo pra fazer, né? E o Bruno também. Vocês devem ser assim também. Então a gente é cheio de ideia que a gente dá pros outros, fala, faz aí porque a gente não tem tempo pra fazer, não tem como. Então eu acho que eu me apeguei a isso. Falei, nossa, se não der certo desse jeito, vai dar de outro. A gente vai dar um jeito. Porque a gente é inteligente, a gente é jovem, a gente tem força, saúde. Simbora. Acho que foi um pouco disso. Eu curto isso, cara. É bom demais. Eu gosto desse jeito. Malu, você é estourada na internet. E aí, a mulherada te adora. Minha mulher te segue. Minha mulher te segue. Ela não é uma... Hoje em dia nós somos amigas, mas ela de fato tá sempre lá. Ela é seguidora. Ela sabe o que... E tanto você quanto o Bruno. Ela sabe o que vocês fazem. Você viu, João, que o Bruno fez? Aquela ideia muito maravilhosa. Você tem que fazer também. O que é? Me explica aqui. É Malu, tal. Mas eu quero entender uma coisa. Por trás da Malu que fala sobre sexualidade hoje, que fala sobre saúde, sobre exercício, fala sobre relacionamento, qual é a essência do teu trabalho? No coração, na alma. Qual é a essência do teu trabalho? Eu acho que eu sempre quero ajudar as pessoas. Foi assim que eu comecei na internet, né? Eu e o Bruno, a gente sempre conversa sobre isso. E ele sempre fala, não, porque a gente sempre fez a internet, porque a gente sabia que ia dar dinheiro, né? A gente tinha essa intenção. E eu não comecei assim. Eu comecei porque eu queria ajudar as pessoas. Então, quando eu comecei no YouTube, eu comecei com o assunto low carb, que é uma alimentação mais baixa em carboidrato. E eu aprendi sobre isso na internet também. E depois eu fiz vários cursos, né? Vi documentários e tal. Até legal dizer isso, porque eu não leio muitos livros, mas eu estudo muito. Estuda muito, né? Com certeza. Faço muitos cursos online, que eu gosto bastante. Acho uma forma ótima, né? Não é à toa que a gente vendeu isso e vende isso muito. Trabalha com isso. E aí, quando eu comecei no YouTube, eu falei, cara, não tem ninguém falando isso de forma simples pro leigo no YouTube. E isso transforma vidas, né? Transformou a minha vida. Não só porque virou o meu trabalho, mas porque me deu mais disposição. Eu brinco que eu era uma pessoa horrível antes, porque eu estava sempre com fome. E com low carb, eu fiquei uma pessoa mais bem-humorada. Fiquei com a fome controlada, porque no geral a gente controla os nossos âmbitos de fome quando a gente come menos carboidrato, né? E eu tive um humor melhor, assim, eu acho. E eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu falei, cara, eu tenho que falar isso pras pessoas, porque também você emagrece mais fácil. Eu tenho que ajudar elas a ver que não é difícil, não é complexo, e todo mundo pode fazer. Então eu tenho que ajudar elas a emagrecer, a ter mais saúde. Hoje em dia, a obesidade é um problema sério. Seríssimo. Né? Nos Estados Unidos, eu acho que já é metade da população que é obesa.
E hoje em dia, as pessoas, elas morrem mais por problemas de sobrepeso do que por falta de comida. Então, é absurdo, né? E isso é falta de informação, porque é muito simples comer bem. E a indústria e a... Calma lá, muito simples comer bem? Fala mais, como assim? É muito simples, basicamente você vai comer a comida de verdade que eu falo, né? Mas aí pergunto, o que é comida de verdade? Não, é aquilo que você faz em casa, é o alimento que é o próprio ingrediente. Então, banana é banana, né? Carne, batata doce, frango, frutas, oleaginosas. Essas coisas, elas são o próprio ingrediente delas. Não é assim, o que é isso? Um pãozinho. O que tem aí? Aí você olha a tabela de ingredientes, é desse tamanho. Metade dela você nunca nem ouviu falar. Sim. Mal você consegue pronunciar. Você vai comer isso, né? Você não sabe nem o que é. Uma boa coisa hoje em dia até não dá pra falar avó mais, mas sei lá, tataravó. Você tem que comer só aquilo que a sua tataravó identifica como comida. Então, se ela não sabe o que é... Eu falo vó porque tem tanta avó jovem, né? Que a gente já, né? Os industrializados já estão aí, sei lá, uns 30, 40, 50 anos. Desse jeito. Essa é boa. Desse jeito. E são ultraprocessados, são coisas que você não tem a menor noção. Então, se você não consegue... A outra forma também de saber é... Se você não consegue fazer em casa, desconfie. Exemplo, né? Óleo de canola. Você consegue fazer em casa? Não dá. Pensado a frio, eles usam maquinário, jogam umas químicas pra sair o óleo da canola, que, enfim, nem existe, o negócio foi feito e tal. Agora, por exemplo, azeite de oliva. Como que é feito o azeite de oliva? Você pega a azeitona, pra quem não sabe, espreme e aí vai sair o azeite de oliva. É basicamente isso, óbvio, tem alguma coisa a mais e tal, refinada e tal, não sei o quê. Manteiga. Você pega o leite da vaca, aí vai separar o soro, vai separar lá a parte que é a proteína e a nata, né? A famosa nata, que é a gordura, é feita a manteiga. Agora, me diga como faz margarina. Olha os ingredientes da margarina. É um negócio desse tanto. É a base de óleo vegetal, né? Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de sei lá o quê. Foi feito pra poder, sei lá, durar não sei quantos anos fora da geladeira. E se você... Até brincam, isso é uma coisa que todo mundo fala. Se você deixar aberto, nem a mosca quer. Mas você come todos os dias. Então, é muito simples comer comida de verdade. É só você conseguir pegar as coisas mais naturais possíveis e fazer em casa. E é rápido, tá? A gente tem essa... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer, vou levar um tempão. Vou gastar muito tempo e tal. Cara, vai gastar meia hora, talvez, né? Hoje em dia é mais fácil, você compra as coisas cortadas. Eu sou rainha da praticidade, né? Como você mesmo disse. Então eu compro um negócio lavado, compro um negócio já cortado, boto só na frigideira, uso uma panela só e resolvo o meu problema em meia hora. Sim. Agora, é simples comer bem. Por que as pessoas têm dificuldade de comer bem? Por que é complexo para algumas pessoas? Eu acho que não é complexo para elas. Elas só não sabem. Como eu disse, por isso eu queria ajudá-las e trazer a informação. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E segundo, porque a indústria fez um papel muito bom de desinformação. Porque elas têm interesse. Delas. Entendeu? Então, elas querem vender várias coisas. E acho que o fator 3 seria essa coisa da falta de tempo, da praticidade, que a gente se engana bastante. Até eu caio nesse erro, às vezes. Eu tô sem tempo pra fazer comida e tal. E é muito menos do que a gente imagina, assim. Eu acho que são esses 3 pontos. Falta de informação. A indústria tem um papel ativo de desinformação, porque ela tem interesse principal ali, né? Ela quer vender, né? Cada hora. E é muito doido porque todos os industrializados, ou boa parte deles, eles têm ou muito açúcar, ou muita gordura, ou muito sal, que são todos realçadores de sabor. Então, são coisas que não tem na natureza. E o nosso paladar, o nosso corpo, não foi feito para lidar com aquilo. Então, existe uma mistura, por exemplo, que não tem naturalmente na natureza, assim, desse jeito, que é gordura mais açúcar, que é o sorvete, né? O quindim. Aquilo dali você consegue comer em grandes quantidades sem ver, né? Mas não tem na natureza. Quando tem muita gordura, por exemplo, o abacate,
Não tem nada, não tem açúcar, não tem proteína. Ele é só, basicamente, fonte de gordura. Quando tem muito açúcar, que são as frutas, só tem carboidrato, é só açúcar mesmo. Né? Não tem essa mistura louca que o nosso paladar não consegue, o nosso corpo não consegue entender e disparar os nossos instintos de saciedade, né? Então, você engana o seu corpo, e a indústria sabe disso muito bem, e ela usa isso contra você. Então, tem um médico que eu sigo, que eu gosto bastante, o Dr. Rodrigo Bomeni, ele fala assim, não adianta você querer falarem pra você que você pode comer de tudo um pouco, porque essas coisas que são tudo, elas não foram feitas pra comer pouco. Então, o problema não é com você. O problema é que a indústria fez o papel muito bem, Uau! de fazer com que você coma demais daquilo. Então, o bis, ele não desenhado foi feito pra você comer um só. É desenhado pra ter bis. Caraca, se você comer um só, você é sensacional, porque o seu corpo não foi feito pra ficar querendo um só, quando você dá aquele estímulo. E a indústria fez aquilo exatamente sabendo disso. Então, foi feito pra você comer bastante mesmo. Então, não adianta você falar, se enganar, ai, tá tadinho de mim, vou comer só um pouquinho. Eu faço isso também, tá? Não tô falando que é perfeito, né? Eu como. E hoje em dia eu já consigo comer pouco de muita coisa porque eu controlo, né? Mas fisiologicamente, o seu corpo não tá preparado pra falar, olha, já deu. Porque ele quer mais. É um estímulo que ele não sabe lidar. Incrível, cara. O teu trabalho, te ouvindo aqui, porque eu tô aprendendo, sou teu aluno. Você é uma educadora. É isso que eu vejo. Você conscientiza as pessoas. Porque é o seguinte, né, Malu? Não dá pra ser responsável sem antes ter consciência. Primeiro você precisa ter consciência. E você tá trazendo consciência, né, à flor, né, à tona. E a pessoa tem mais responsabilidade. Isso é muito legal. Eu queria te dar esse feedback, porque é gostoso te ouvir. Obrigada. E tipo, pô, legal, faz sentido, é verdade. Eu fui atleta. Eu não era um cara tão responsável com o que eu comia, sabia? Mas por quê? Porque você fazia muito exercício. Você podia. Era né? doses cavalares, era calorias cavalares que eu gastava. Eu nem sabia quanto, mas hoje que eu tenho ideia, eu devia estar gastando aí por dia umas 8.000 calorias. É muita coisa. Muita coisa. Você comer isso é muita coisa. Eu comia. Hoje eu não gasto 8.000, eu gasto 2.000 treinando. E hoje eu olho muito, né? Porque eu sou um cara. E olha que você agora treina bastante, porque você tá treinando pro Ironman. Pro Ironman. Eu tenho 40 anos. Eu treino pro Ironman. Eu sei quantas calorias tem um pedaço de pizza. Eu sei quantas calorias ou quantos minutos eu tenho que correr pra aquela pizza ir embora. Mas não é só isso, é o valor biológico do próprio alimento, que também não vai me ajudar muito. Então, quando você fala isso aqui nesse canal, isso é muito importante. Isso é um feedback. Eu perguntei do teu pai, agora eu quero saber da tua mãe. O que a tua mãe te ensinou? O que ela deixou forte em você? Eu acho que o que a minha mãe deixou de mais forte em mim, e agora você falando isso, na hora me veio assim, eu nunca tinha eu não tinha consciência de que foi ela. Mas agora, até tava falando, eu sempre trago assuntos assim lá no meu Instagram, porque eu gosto de falar um pouco de tudo também, né? Porque é a nossa vida como ela é, né? Lá eu divido muito de mim pra poder também ajudar as pessoas a, sei lá, passar um pouco disso na vida delas. Tudo que eu acho que é bom, que faz sentido. E eu acho que o que a minha mãe me deu de mais incrível, assim, foi a parceria com meu pai. Então ela sempre foi muito devota. Devota não seria a palavra, não sei. Parceira mesmo, né? Parceira. Lado a lado, firme. Então eles estavam ali sempre propostos. E hoje em dia os meus pais são separados, tá? Mas eles, porque não deu certo. E aí eu sempre falo assim, não deu certo agora, mas deu certo por 20 anos, né? Não é que a relação deles não deu certo. Porra, ficaram juntos 21 anos, sabe? No último ano viram que não tava mais bom ali. Mas por 20 anos deu certo. E eles sempre iam em busca de um objetivo comum, assim. E eu faço muito isso com o Bruno. E eu acho que isso veio da minha mãe. Porque a vida da mulher de militar, meu pai é militar, como eu disse pra vocês, é acompanhar o marido, querendo ou não, né? E aí, muita gente cai hoje em dia, muito por causa dessa história do feminismo e tal, cai na besteira de achar, ai, tadinha, acompanhou o cara, largou tudo da vida dela. E eu acho que é o oposto disso, sabe? É lógico que a pessoa tem que ter vocação pra isso também, ela tem que querer, tem que estar disposta, tem que ter um acordo mútuo, né? Eles têm que estar ali dispostos aos dois se entregarem pra relação e depois um
ir atrás do objetivo do outro, que é o que eu faço com o Bruno, né? A gente tá sempre, agora é esse momento, seu objetivo. Não, agora é o meu objetivo, e assim a gente vai variando, né? E um pouco de... abre mão de algumas coisas, depois o outro, e assim vai. E a mulher de militar, minha mãe, ela abriu mão de carreira, né? Ela abriu pra ser mãe. Ela foi mãe, minha e do meu irmão, por 10 anos. E só depois que a gente se formou que ela foi terminar os estudos e tudo mais. Porque ela entendeu. Porque quando o militar, o que acontece? Ele sai muito cedo da cidade. E aí, quem que é a família dele? É a mulher dele e os futuros filhos. Então, aquele dali é o núcleo. E a mulher, qual é o objetivo? Qual é o papel principal dela na relação? Eu diria todos, né? Ela tá cuidando da família, ela tá cuidando da casa, ela tá organizando, ela nem precisa estar fazendo a faxina, né? Não é sobre isso, mas poderia ser. Mas ela tá ali. Tá, quando chegar, tem comida em casa, foi ela que fez a compra. Você deve entender isso, porque a Lalas é isso pra você. Eu sei, eu enxergo. Sim. Né? E o que acontece hoje nas relações, né, que a gente vê modernas, estão os dois fazendo o mesmo papel. E fica um vácuo, falta. Então, ninguém se doou pra aquela relação de forma nenhuma. E não houve um acordo. E aí falta alguma coisa. Então, falta carinho, falta compreensão, falta o cuidado, falta esse companheirismo, essa parceria, porque tá cada um buscando o seu próprio objetivo isoladamente. Então, não é um casamento. E acho que eu vejo muito isso nas relações de hoje. Não é à toa que ninguém tá feliz, parece, né? Ninguém tem um casamento, exceto a gente. Exceto a gente, mas ninguém parece ter um casamento tão completo. Eu acho que é por isso que as pessoas, quando olham no Instagram, olham de fora a nossa relação e falam, nossa, vocês são perfeitos, vocês não brigam. Não, a gente briga, a gente tem várias coisas. Mas, de fato, a gente tem essa parceria. Eu me doei pro Bruno. Quando a gente casou, eu casei muito nova, né? Comecei a namorar com o Bruno quando eu tinha 20 anos. A gente começou a morar junto, eu tinha 25. Hoje em dia vou fazer 31 semana que vem. Caramba, já estão 11 anos juntos. 12, vai fazer 12. Vai fazer 12. Uma vida, meu. Uma vida, exato. Que legal. E eu passei, sei lá, essa época que eu falei, que eu comentei anteriormente, né, o Bruno, né, me sustentava e eu trabalhava pela internet, foi uma época que eu fazia tudo em casa. Por quê? Porque ele estava me sustentando, eu não trazia o dinheiro para casa, físico, mas eu agregava muito valor. Eu limpava a casa, eu mantia a casa organizada, eu mantia as relações organizadas, eu tava ali para dar o aporte emocional quando ele chegava do trabalho, né? A comida tava em dia, né? Quando ele chegava em casa, tinha comida para ele pronta, a geladeira tava cheia. Então eu organizava, eu me doava nesse sentido. Por quê? Porque como eu não trazia o dinheiro físico e eu ainda estava experimentando na área profissional, eu agregava valor como eu podia. Isso não é demérito, né? Isso é incrível, Malu. Eu acho que hoje em dia tá todo mundo, como eu disse, tentando... Ai, meu Deus do céu, tadinha de mim. Só eu que limpo a casa, só eu que cuido do meu filho. A gente tava até conversando sobre isso ontem. E não é assim. Eu acho que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu valor e cada um tem a hora, né, da vida que você vai se sobrepor, vai chegar lá e vai... Não, agora é o meu momento, né? Agora é o momento de fazer a minha carreira. Então, naquela época, quando eu e o Bruno começamos a namorar e os primeiros anos que a gente passou casado, era um momento que eu ainda não tinha, né, como profissional, não tinha ainda nenhuma base. Depois o Bruno largou o exército e aí foi só sobre mim. E aí foi só sobre mim por pouco tempo, porque o meu marido, né, é uma estrela também. Mas tudo bem, porque hoje em dia a gente consegue fazer isso de forma concomitante, sem atrapalhar um ou outro, muito pelo contrário. Né, a gente agrega muito, a gente trabalha junto. Então, eu acho que falta um pouco disso, da parceria, de se doar mesmo, de saber que o valor que as pessoas têm vai além do dinheiro, né? Tem a ver com as relações afetivas, tem a ver com o serviço que você faz ali, diário. E a minha mãe me mostrou isso com certeza. A minha mãe me mostrou que isso tem valor e que é essencial para uma relação. Uau! Cara, vi bastante da minha mãe aí também. Ela fez isso
com meu pai. Meu pai faleceu, e aí ela falou assim, porque tudo que o seu pai guardou... Mãe, não foi tudo que o pai guardou, foi tudo que vocês guardaram. Minha mãe não trabalhou. Uai, não trabalhou? Trabalhou pra caramba, cuidou de 3 filhos, cuidou da casa, ele saía, tava lá. Foi uma puta relação de parceria, quase 40 anos juntos, não, 41 anos juntos. Então os dois construíram isso nas nossas frentes, né, nos nossos olhos, e eu tenho muito orgulho disso. Então ver essa relação que sua mãe teve com seu pai me trouxe essa nostalgia também. Eu quero que a gente comente um negócio aqui, ó, que você fala. Fala, mais uma frase, já vai. Liberdade de ser quem eu sou e poder dividir com a audiência sem pudor. Comente. Isso daí veio de uma postagem. Ele me pesquisou bem, hein? Me pesquisou. Não, é porque existe, eu acho que ainda cai naquela história do drama também, né? De ser, assim, alegre, de não estar me inventando pra mostrar pro outro que eu sou uma coisa que eu não sou. E depois descobrir a dislexia foi um marco na minha vida, porque me tirou pesos, né? Eu era uma pessoa que tinha muito peso nas costas por achar que tinha que ser outra pessoa. E aí, quando eu tirei esses pesos, eu falei, caramba, olha só que foda que eu sou, né? E aí eu comecei a ficar tranquila, exatamente, de ser quem eu sou e me mostrar assim. Então, hoje em dia, quando eu tô na internet, eu sou eu, não tem... talvez eu me dê uma podada assim, porque, como você sabe, sou meio direta. Às vezes falo palavrão demais, verdades demais. Como diz o meu marido, fala assim, falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante. Então, às vezes eu dou uma... Ariano Suassuna, isso. Às vezes eu dou uma podada, porque, né, não precisa, né? Tem algumas coisas que não precisam. Mas, de fato, eu me entrego por inteiro. Eu não fico me fantasiando de outra coisa. Então, eu não tenho problema em falar de sexo. Quando eu comecei a falar de sexo na internet, foi pelos livros. E hoje em dia, eu vejo quanto eu tirei de pudor das pessoas de falar, nossa, eu leio esse livro aqui. Mas do que ele é? É leitura erótica. Eu carinhosamente chamo de putaria, né? Como você sabe. Eu falo, eu leio putaria. Você entra lá no meu Instagram, tem lá uma lista, né? Das putarias que eu li. E eu tô te zoando, mas é real. E foi a forma como eu consegui ler, né? Eu falei, putz, eu preciso ler. Ler vai melhorar o meu vocabulário, vai me ajudar a escrever melhor, vai me dar fluência, vai me ajudar a falar melhor. E eu sinto, até tava pensando, tava vindo pra cá, falei, nossa, preciso ler um pouco, que às vezes a gente acaba se perdendo, né? Porque a gente tem trabalho e tal, não sei o quê. E não dá pra ler. E é um desafio pra quem tem déficit de atenção ler, né? Também. É um desafio. É um desafio. E aí, eu sei que eu comecei a ler essas leituras eróticas porque era fácil. E eu falei, é o que eu consigo ler, então simbora, né? Vai ser isso mesmo. Então, eu leio leituras eróticas. Podia ser também romances, outras coisas mais leves. Eu não tenho pudor nenhum de dizer isso, né? Porque essa sou eu. E tá tudo bem. E eu tenho noção do que eu sou além disso também. Então, se a pessoa... essa menina tá lendo isso. O marido dela lê Toy Story. Foda-se, sabe? Eu não tô nem aí. Então, hoje em dia, eu acho que eu sou bem livre, assim, eu sempre fui. E eu acho que hoje em dia eu sou mais ainda, porque eu não tenho problema nenhum de me mostrar exatamente como eu sou. Eu acho que é isso. O que mais te irrita, Malu? Você perde a paciência. Eu acho que gente que é sempre sobre ela. E eu tomo muito cuidado pra não ser assim, porque é fácil ser assim, né? Aqui, no caso, eu tô sendo porque estão me perguntando de mim. Mas não tenho o que fazer. Mas é muito chato quando alguém te pergunta, ou alguém está te contando um problema dela. E aí você fala, ai meu Deus do céu, olha só, mas aconteceu isso comigo? Foi tão difícil. É que tu não viu o que aconteceu comigo, né? Que tu não viu o que aconteceu comigo. Mas na minha casa, na minha vida, é tudo sobre ela, né? Você fala um negócio, a pessoa não consegue te ouvir, a pessoa não consegue... Isso me incomoda bastante. Eu acho que... Não sei se é o que mais me irrita, mas é uma das coisas que tem me irritado, assim. Quando eu vejo que a gente tá fala alguma coisa, dando um exemplo, né? Como a gente tem contato com o público direto, às vezes com mais de 70, 80 mil pessoas diariamente... Aí vem uns comentários do tipo, mas comigo não dá.
alecrim dourado, só com você. É só você, sabe? Tudo bem, existem exceções, né? Existem, cada um é particular, ok, né? Mas aqui a gente tá falando pro todo. Vamos ouvir, vamos aprender com o que tá sendo dito. E aí depois a gente usa na nossa vida. Não precisa me dizer que pra você... E tem muita gente que ainda assim, né? No dia a dia. Isso me incomoda um pouco. Você tá há quanto tempo na internet? 2016, 5 anos. 5 anos. O que você viu acontecer na internet que te deixou chocada? Alguma coisa aconteceu na internet e você falou assim, caracas, eu não esperava por isso. É isso? Não era isso que eu imaginava. Aconteceu isso? Ou com alguém, ou com o mercado, ou com alguma situação? Que eu não imaginava, eu não sei. Porque a gente já tá imaginando tudo, né? Tá tudo tão estranho, tudo acontece assim. Eu tenho alguns amigos que fazem marketing digital, né? A gente conhece muita gente no meio e tal. E eu tenho um amigo específico, o Paulo Cuenca, que ele fala assim que eu sou olheira, né? Que eu olho as pessoas e aí eu vejo uma pessoa pequena e eu vejo, de alguma forma, começo a acompanhar aquela pessoa e tal. E aí essa pessoa cresce, tem um puta desempenho e tal. E uma dessas pessoas que aconteceu com a minha amiga pessoal é a Valesca. E a Valesca, hoje em dia, pra quem provavelmente muitos conhecem aqui, Valesca Bruzzi, a Valesca é um grande fenômeno da internet e ela ganhou, sei lá, 500 mil seguidores em 7 meses. E eu já acompanhava ela há 3 anos. E ela tava lá com uns 20 mil seguidores dela. E quando ela achou o nicho dela, quando ela entendeu o que ela queria ensinar, ela, explodiu, né? E foi assim. E eu não imaginava, porque eu sempre falei assim, cara, ela é foda, eu não entendo porque ela não cresce, né? Eu não entendo porque que não rola. E quando rolou, foi explosivo. E realmente eu não esperava. Acho que é uma coisa que eu não esperava. Uma pessoa que explodiu. Talvez uma outra coisa que aconteceu foi aquele lance agora na pandemia, né? Da Pugliese. Não que a gente não esperava que ela pudesse ser cancelada e tal. Mas ela simplesmente tirou meses sabáticos, né? Ela foi cancelada, não sei quem acompanhou esse episódio. Pugliese é a grande blogueira, acho que foi a primeira blogueira do Brasil, assim, de hábitos saudáveis. E aí ela fez uma merda lá na pandemia, foi cancelada, e aí foi um cancelamento tão pesado, e geralmente todos são, essa é a verdade, na internet é muito pesado, assim, essa coisa. E ela sumiu. E eu falei, caramba, como assim? Desistiu? Porque no final a gente acaba vendo a vida toda ali, né? Aquilo, né? Sei lá, gente. E aí ela sumiu, meio que tirou alguns anos sabáticos mesmo, alguns meses sabáticos. Eu entendi que ela absorveu, ela falou, vou esperar a poeira baixar, e depois ela voltou, como se nada tivesse acontecido. Também foi uma coisa bem inesperada, assim. E tá de volta. Tá aí. E tá na boa. Maravilhosa, inclusive. Terminou um casamento agora. É mesmo? Terminou, Não sabia. Fofoqueira. Pra quem não sabia. Meu Deus. Mas tá maravilhosa. Não sabia. Agora, o que você ouviu? A gente tá aqui gravando no primeiro trimestre de 2021. Vamos puxar um ano pra trás, tá? Daqui até um ano pra trás. Qual foi a maior groselha que você ouviu aí na internet, com a galera? Que você teve São tantas. Você fala assim, cara, isso é muito groselha, cara. Não, isso não rola. Não, isso aí você tá falando, para de falar asneira. Cara, tem muitas mesmo. Mas agora, a gente trabalha com... Meu produto principal, ele tá no Hotmart, né? E eu vendo Materializa, que eu brinco que é faça dieta com a sua melhor amiga. E vale dizer aqui, pra quem não me conhece, eu não sou nem nutricionista, nem educadora física. Eu sou só uma curiosa, muito curiosa, que eu acho que tem a capacidade de trazer informações que eu julgo que todo mundo deveria saber sobre alimentação, principalmente. Com certeza, cara. Que é o básico. Com certeza. E que não precisa de ninguém pra te dizer isso, entendeu? Sua capacidade de curiosidade, de investigação. E que você deveria saber, você devia estar no controle dessa sua parte da vida e não alguém, um terceiro. É você, isso é essencial pra sua vida. Você tem que estar no controle dessas informações. Então eu falo sobre isso e tal, eu só queria deixar esse adendo porque eu não odeio ficar... A pessoa, mas ela é nutricionista pra falar disso? Não, gente, mas pra comer você não precisa de nutricionista, você come todo dia, você tem que saber o básico, né? É o básico.
E por que comecei a falar disso? Groselha. Ah, groselha. Aí eu vendo o Materializa no Hotmart. Aí, recentemente, o pessoal começou, né, a lançar. Não, porque Hotmart é pirâmide. O que acontece? As pessoas, elas agora entenderam que vender curso dá dinheiro. E dá, se você agrega valor ao outro, né? Então, a gente aqui, a gente sabe disso. Porque a gente faz conteúdo de qualidade na internet. E depois a gente empacota isso e vende pra pessoa. Porque é o nosso trabalho. Afinal, isso aqui não é férias, né? Eu não vou despender minha vida toda fazendo conteúdo, estudando, passando pras pessoas. Sendo que eu não vou ganhar... Eu vou viver do quê, né? Tá tudo bem. Se eu ajudo as pessoas, eu posso ganhar dinheiro com isso. Na verdade, as pessoas querem me dar dinheiro pra isso. Sim. E aí, quando a gente agrega valor, empacota e faz o nosso curso lá e vende... Obviamente que se você é bom, você vai ter sucesso e vai ganhar bastante dinheiro. Só que aí quando as pessoas entenderam que vender... Elas cortam os caminhos, né? Aí vai quebrando as coisas. Aí no final elas entenderam que vender cursos dá dinheiro. Então, alguma coisa as pessoas começaram a ensinar a vender cursos. E aí esqueceram da parte do conteúdo. Então, não sei em que momento que virou tipo uma pirâmide. Né? Porque a pirâmide é como se uma pessoa compra e aí você ganha dinheiro através das outras pessoas que também compraram e tal. É uma coisa que não se sustenta, né? É ilegal, inclusive. É crime. E não tem nada a ver. Aí quando chega essa, eu falo, gente, da onde surgiu isso? Pessoal... Porque é sempre assim, né? A pessoa se atrai pelo dinheiro fácil, né? Pela oportunidade fácil. E não é fácil. Eu sempre brinco. Trabalhar dá trabalho. Se não tá dando, é porque tá errado. E dá trabalho pra caramba. Dá bastante. Gente, a gente tá aqui, ó, gravando. Aí vem, aí arruma. Toca uma música na hora errada. E assim vai, entendeu? Então, dá trabalho. Então que Hotmart pirâmide, groselhaça essa. Você não tinha ouvido essa, né? Eu vi algumas vezes. Sério? Nossa, mas essa foi muito groselha, hein, meu? Essa foi muito... Vamos fazer um negócio assim, tipo... Ai, meu Deus. Papum. Ah, isso daí é muito difícil pra mim, gente. Eu fico nervosa. Malu, vai, ó. Bate pronto. Eu não sou boa nisso, hein? Se for ruim, a culpa não é minha. É dele que fez. Mas eu... Eu avisei antes. Eita. Não, mas eu vou começar facinho, vai. Quando você pensa num livro que marcou a tua vida, que livro é esse? Maquiavel. Vou falar o mesmo livro que eu falei um dia desse aí. Faço o bem aos poucos... E o mal de uma vez. É muito boa essa frase, né? A Ariana gosta. Mas é verdade. Faço bem aos poucos e o mal de uma única vez. Muito bom. Filme que marcou a sua vida? Sei lá. Eu não sou muito assim que tenho... vou falar uma série. Pronto. Vai. Pode ser série? Não, porque eu ia falar filme, eu ia falar documentário, eu vou falar série. Não tem muito filme. Então tá bom, eu gosto de filme fofinho. Não. Documentário. Documentário Ai, vou lembrar o nome agora. Não lembro o nome. É um de alimentação. Que eu lembro que eu fiz todo mundo assistir. Meu Deus. Tá na Netflix? Tava, não sei se tá. Não é o Ada Hell, tá? Esse é uma bosta. Não assistam, nem assiste que é ruim mesmo. Enviesado, né? É muito enviesado, Enviesadaço. Infelizmente. Não lembro o nome, mas eu posso passar depois, pode botar nas descrições, eu não lembro o nome. Série? Peaky Blinders, que eu tô nessa fase. Mas, cara, Peaky Blinders é muito bom, assistam, pra quem não assiste. Tá bom. Uma pessoa pra quem você não tira o chapéu. Nossa, tem que falar isso mesmo? Tem que falar. Tipo, eu acabei de inventar, tá? Mas... Meu Deus! Nunca fiz essa pergunta. Joel J. Justifique sua resposta. Porque fez eu passar por isso aqui, ó. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Pode estar morta. Não, mas não sei. Hitler, daquelas do nada. Não, mas, ó, que legal Hitler. Isso. Mas é mó legal isso. Pô, o cara assassinou tanta gente, sacanagem. Sabe que tem por trás vou falar uma pessoa que é o cara que inventou a teoria coração colesterol. Eu não lembro o nome do cara, que é na verdade, ele nem é cientista. Esse cara matou mais gente do que o Hitler. Por quê? Porque ele inventou essa teoria do coração colesterol, né? Falando que se você come colesterol, você vai ter um ataque do coração. E hoje em dia a gente sabe que não é isso. Sim. Tem nada a ver, na verdade, né? E aí ele tentou provar, mascarou os resultados de várias pesquisas e tal.
E hoje em dia as pessoas acreditam nisso, né? O público em geral, pra quem não estuda, pra quem não tá interessado, é isso que parece, né? Até hoje as pessoas acham que comer ovo vai te matar. Tadinho do ovo. Show. Um grande investimento que você fez no último ano de até no R$100. Nossa. Deve ter alguma coisa muito boa. Com certeza tem. Pode pensar. Um vibrador. Existe, ó, o vibrador que você tem que começar, na verdade, pra toda mulher que tá assistindo isso aqui, é o Bullet. E ele é geralmente, não sei se é R$100. Acho que o que tá lá em casa não é R$100 não, tá? Acho que foi um pouco mais caro. Mas, inclusive, pra quem não sabe, eu vou lançar um sex shop em breve. E não sei se vai ser R$100, mas vai ser bem perto disso o valor do Bullet, que é um vibrador pequenininho assim, que não compete com o seu marido, seu namorado, seu qualquer pessoa. Você pode usar ele junto, usar com ele. Essa é a indicação, inclusive. Isso é óbvio, você pode usar sozinho também. E é maravilhoso. Então, toda mulher deveria ter um Bullet. Parece um batonzinho assim que vibra. Vale. Olha aí, Larissa. Por essa daí, vocês não esperavam. Olha aí, Larissa. Não, vou lançar. Quando lançar o sex shop, eu mando pra vocês. Você manda? Ah, óbvio. Então aí tá vocês bom. postam. Mas olha, a ideia do sex shop... vou vender aqui meu peixe. Vende. O que a gente viu, né? Eu falo de sexualidade no Instagram de uma forma muito diferente do que a sexualidade existe na internet. Então, existem dois públicos na internet. Dois públicos, não. Dois tipos de pessoas que falam de sexo na internet ou não falam. Uma é com o peru de plástico na mão, né? Espero que não tenha crianças assistindo. Mas, enfim. Falando de forma muito vulgar, muito explícita sobre aquele assunto. Ou aquelas pessoas que simplesmente fingem que sexo não existe. Do nada elas aparecem grávidas, ninguém sabe como, porque parece que elas não transam, né? E aí eu falei, gente, mas falta alguém aí, falta um meio termo, alguém que consiga falar e que você não tenha vergonha de assistir, né? Que você não fique assim, incomodada. Eu era essa pessoa, né? Eu queria estudar sobre sexo, aprofundar sobre o assunto, entender mais sobre a minha própria sexualidade e não achava esse conteúdo porque era muito vulgar, era muito explícito e isso me incomodava. Eu não conseguia, né, tá ali presente, entender ou, sei lá, aproveitar de alguma forma. E aí eu comecei a falar. Então eu comecei a estudar, não sei tanto sobre, né? Sei, se limita às minhas experiências ao que eu já li, ao que eu já vi em documentários e tal. Só documentário. E aí, o sex shop, o que a gente vê é um pouco disso também, né? É muito vulgar até. As pessoas têm medo de comprar. Nossa, elas se sentem sujas. E, cara, não. É um negócio que tá tudo bem, que não é feio, né? A gente até fica feio, parece feio. E aí, a gente veio essa ideia de fazer o sex shop com um amigo meu, que é meu sócio. E aí, a identidade visual do sex shop é mais limpa, é clean. A forma como vai chegar na sua casa é totalmente limpa também, não vai ter nada escrito, você não vai ter medo. Então, quando você receber na sua casa, te mandar, vai ser tranquilo. Vai ser tipo quase que um livro. Vai ser Olha, tipo Jô, acabou de chegar um livro aqui. um negócio aqui que vai incrementar a nossa vida. Nossa, o livro que não faz que isso? Livro, quantas páginas é esse livro? É isso. Meu Deus. Aí eu tô vendo a Larissa, todo dia chega um livro. Nossa, mano, tá lendo bastante, hein? O que aconteceu? Uns livros indicados pela Malu aí. Indicação da Malu. Entendi. Malu, quando você pensa em foco, quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Você. É mesmo? É sério. É real. Justifique. Eu acho você muito obstinado? Obstinado. Obstinado, é assim que fala. Quando eu conheci o Joel, faz o quê? Uns 3 anos? Acho que já faz uns 3 anos que eu conheci. Deve fazer uns 3 anos, O Joel entrou na minha casa, falou, eu vim gravar, eu nem lembro que você tava gravando com o Bruno, vim gravar com o Bruno e tal, aí falou comigo, aí falou exatamente o que você me disse aqui agora. A minha mulher, a Lalas, ela é muito sua fã, ela gosta muito do seu... Aí eu, nossa, obrigada, né? Fiquei assim, até meio sem graça dele me conhecer, a Lalas me conhecer e tal. Aí o Bruno falou, nossa, ele é muito legal, Joel, eu conheci ele lá no Thiago e tal, não sei o quê. Ele tem 50 mil seguidores. E aí, eu lembro que depois disso, vocês tiveram algumas conversas e o Bruno me contou essas conversas do tipo, Bruno, o que você faz pra vender e tal? O que você faz no Instagram? Eu quero saber. Me conta aqui, escreve aqui que eu quero saber, eu vou fazer tudo o que você faz. E cá estamos nós com ele.
bem mais que o dobro do meu tamanho na internet, e produzindo conteúdo e fazendo tudo que o Bruno falou e mais um pouco. Então eu acho que você é muito focado, muito obstinado, assim. Cara, uma vez eu fiz exatamente o que ele falou, assim, uma vez. Toda vez que eu pergunto, eu faço. Ontem lá que você falou aquilo pra mim lá dos stories, já que até Manu falou... É isso. É porque, poxa, muito massa. Quando você pensa em uma pessoa inteligente, quem vem na tua cabeça? Meu marido, né? Por quê? Bruno. Ele é muito inteligente. Eu acho que não precisa nem justificar. Ele é Você craque, vê, ele é Se eu tivesse que falar de foco, eu falaria dele também. Eu acho ele muito Sim. focado também. Mas o Bruno é muito inteligente. É. Ele tem uma capacidade de avaliar as coisas e resolver problemas e absorver, né, de livros. Ele tem a inteligência mais tradicional Aham. e é sobrenatural que ele tem. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele e o meu irmão. Meu irmão também é muito inteligente. É. E aí você vê, né? A inteligência é tradicional. Então eu fui criada ao lado, né? E namorei e estive sempre rodeada de pessoas com inteligência tradicional. O Bruno é muito inteligente. O pai do Bruno também é muito inteligente. Eu tô bem, né? Eu não preciso mais também. Legal, inteligente e focado. Quando você pensa em sucesso, qual a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Tipo, o que é, ou estar aonde, ou com quem, ou fazendo o quê? Eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar até surpresos. Eu acho que eu penso em sucesso quando eu penso em mim. Porque eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu estou hoje. Na verdade, nem perto. Eu acho que nem era imaginável pra mim isso. Onde você tá hoje? Eu tenho sucesso no meu trabalho, tenho sucesso no meu casamento, tenho sucesso nas relações que eu construí em volta de mim. Então, tenho amigos, tenho uma rede boa de amigos. E isso foi construído, né? Porque quando a gente trabalha muito, às vezes a gente acaba se afastando, a gente fica muito focado e a gente desliga de alguma... acaba deixando passar. E aí eu passei por um tempo, assim, de amizades poucas, porque não tinha tempo, né? Então, recentemente, eu lembro que eu falei pro Bruno, esse ano a gente vai ativamente ter amigos. Porque é muito fácil dizer não, né? Não vamos não. Fulano convidou a gente. Deixa quieto. E não, dá trabalho também. Toda relação dá trabalho. É. Então, hoje eu tenho sucesso no meu trabalho, tenho sucesso no meu relacionamento, tenho sucesso nas minhas relações de amizade. Eu consigo ajudar muitas pessoas, tanto com o meu trabalho, quanto com o dinheiro que eu ganho, que eu ajudo de instituições, ajudo a minha família demais também. Então, eu tenho... Não que eu não queira mais, né? Na verdade, a gente tá aqui trabalhando, querendo mais e mais, porque é óbvio que sempre tem pra alcançar mais. Mas quando eu penso em sucesso, penso em mim. Que mulherão, hein? Ô, Juanzito! Quando você pensa... não. Ih, meu Essa Deus. não. Qual foi um grandíssimo erro que você cometeu? Eu não acho que eu cometi... Não foi um erro, assim. Eu perdi um pouco de tempo. Fato, né? Mas não acho que com certeza contribuiu pra minha vida de algum jeito. Eu fiz faculdade de ciência política. Eu sou formada sou cientista política pela Unirio. E eu sempre... Cara, em poucas palavras, o que o cientista político faz? É complexo, não dá Não pra é? poucas palavras, não. Porque, No puta nome geral. bonito. Você sabe que o Barack Obama é cientista político. Cientista político. Geralmente trabalha com políticos, em campanha e tal, ou então dando algum tipo de consultoria para empresas, avaliando o cenário político, porque o cenário político influencia, né, obviamente, em tudo na nossa vida. E aí as empresas, algum posicionamento que a empresa tem que ter e tal, aí dá consultoria. Mas no Brasil, é uma coisa bem nova. E quando eu fiz, e aí eu ia falar isso, quando eu passei pra ciência política, foi o que eu passei, tá? Eu não escolhi, ela me escolheu. Porque eu queria sair dali, tava fazendo cursinho. Sou péssima em prova, como já disse pra vocês. O que deu pra passar no Enem, né? Eu passei, e foi isso, e eu fui. Eu queria relações internacionais também, não sei exatamente porquê, né? Comunicação, tava nessa vibe aí. E aí acabei caindo em ciência política. E acho que foi 4 anos ali, né, estudando sobre política. Foi até o formei, fim. Não, tenho diploma, tudo. E perdi um pouquinho de tempo ali, com certeza. Mas quando tava lá,
tinha percebido, já estava percebendo que estava Sim, perdendo tempo? Na metade, um pouco depois da metade da faculdade, eu já sabia que eu não queria trabalhar com aquilo. Porque você tem que trabalhar com políticos pra você ganhar dinheiro. Ok. E, cara, é muito sujo, né? A gente sabe. Não é novidade pra ninguém. Sim. E aí você tem que... Seus valores, como honestidade, você vai ter que deixar de lado. Porque você vai ter que dançar contra os valores do outro, né? Então... logo, rapidamente, eu decidi. E aí, ou então eu teria que fazer um concurso público pra usar aquilo e tal. Daí eu falei, nossa, eu não quero trabalhar com isso, vamos ver outra coisa. E por que você terminou o curso? Porque eu já tava lá. Isso é bom, né? Eu ia entregar o diploma pro meu pai, né? Tá, boa. Por quê? Porque os pais, né, antigamente, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas tinha essa coisa, você tem que fazer o ensino superior, tem que ter, né, o diploma, fazer faculdade e tal. Acho que muito porque muitos deles não conseguiram fazer, e aí tem isso na cabeça, né? E aí eu falei, não, eu já tô aqui, meu pai pagou pra meus pais moravam em Taubaté, eu passei no Rio, né? Era faculdade pública, mas tinha que me sustentar lá, porque não dava pra trabalhar, era integral, então... Eu até trabalhei depois e tudo durante a faculdade, mas não dava pra me bancar. E meu pai me bancava, então eu entreguei o diploma pra ele. Falei, tá aí, ó, faz o que você quiser. Com isso eu não vou usar. Cara, você não trabalhou nadinha. Nadinha. Eu lembro que a gente foi fazer uma mentoria, eu falei, fiz todo um discurso. Daí chegou lá, aí eu falei, eu sou formada em ciência política, eu gosto muito de falar isso, porque assim que eu apresento meu diploma, eu rasgo ele na sua frente, porque eu não uso pra nada, né? Nem um estágiozinho, nada? Eu fiz um estágio obrigatório, né? Só. Lá da facuzinha e tal, mas nada? Nada. Caramba. Que bom. Ô Malu, e você tá indo pra onde agora? Tipo assim, onde tá canalizada a tua energia? Você tá focadaça, assim? Hoje eu tô focada em atingir mais pessoas. Que a internet, a gente usa algumas plataformas, né, no nosso dia a dia. Algumas pessoas usam o YouTube, agora a gente tá, né, no YouTube também com os sócios, que é o podcast. Aí tem, mas o meu principal veículo é o Instagram. E o Instagram, ele corta muito o nosso alcance. E quando você não tem uma coisa... Não é que não é muito objetivo, não é que não é específico. Eu acho que o que eu faço é bem específico. Tudo que eu falo gira em torno de bem-estar, de saúde, de estar bem, né? Então eu falo um pouco sobre sexualidade, porque eu acho que isso tem a ver, né? Você transa mais, você é mais feliz. Não tem jeito. Se você come melhor, você consegue manter um corpo legal. E aí você tem também... sua mente trabalha melhor. Você consegue ter mais disposição, isso vai fazer com que você trabalhe melhor, que você tenha relações melhores. E aí tudo isso tem a ver com bem-estar e tal, então tudo tem isso. Só que ainda não é uma coisa muito objetiva. Tudo bem, vou te fazer emagrecer. Ok, isso é o objetivo. Mas não é só sobre isso, e eu tento falar para as pessoas, não é sobre isso, né? Apesar de ser isso também, né? E por não ser tão objetivo como, você vai ficar rico, você vai ter liberdade financeira, você vai ganhar muitos milhões com a internet. Essas coisas são muito objetivas, né? Eu acabo não conseguindo expandir o meu alcance e alcançar mais pessoas. E aí, eu tenho que trabalhar mais para isso. Então, hoje em dia, esse é o meu objetivo principal. Fazer várias coisas que ajudem a aumentar o meu alcance. Tenho conseguido bastante. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Ano passado já foi um ano muito bom em relação a isso pra mim. Mas, vamos tentar materializar. Por exemplo, assim, ó. Lá no Materializa? Lá no Materializa. Se você me perguntasse, pô, Jó, como é que você se enxerga pra onde você tá indo? Tem vários lugares que a gente tá indo e tal, mas tem um lugar que eu sempre me imagino. É palestrar num estádio lotado. Eu já tenho essa cena na minha cabeça, assim. Então vai ser em breve, assim que a gente não tiver mais Covid, no caso. Você tem alguma coisa nesse sentido, assim? Hoje, eu entendi o que você falou. Hoje, depois que eu vou fazer esses esforços que eu tô falando pelos próximos 2 anos... mas não é palestrar no evento dos outros, tá? É o seu evento. É o meu evento. Me convida, tá? Por favor. Você vai palestrar junto.
Imagina você aparecendo lá com um vibradorzão. Tipo, tá ligado? Escuro. Você vê o que marca a cabeça da pessoa, né? Não tem jeito. Cara, aí assim, vai, não liga o celular, liga os vibradores, assim. Outra coisa que eu sempre digo, a tragédia, lembra que eu falei? Ela aproxima, ela atrai. A putaria, meu amigo, atrai que eu só tô pensando nas cores que vão chegar lá em casa, velho. Se é fluorescente, se sei lá, tem uns negocinhos. Depende do seu estilo, pode ser discreto também. Mas eu quero agito. Lázaro, eu quero agito. Tadinha da Lázaro. Ela fica assim, ó. Mas você falou, a gente acabou de comprar uma casa, vamos mudar pra cá, pra Barueri. E, na verdade, pra onde eu tô indo, eu já tô arrumando já o ninho, né? Porque eu acho que eu pretendo daqui a 2 anos reais. Agora, quem me segue no Instagram, você sempre fala 2, 3 anos. Nunca tá passando, não. Já tem a data de que eu vou liberar o negócio. E aí eu pretendo ter filhos, então é assim que eu me vejo daqui a pouco como uma empreendedora mãe, né? Então eu tô... É isso pros próximos anos, assim. Caraca, é assim que legal. eu me vejo. Ô Malu, antes da gente ir embora, me fala aí pra turma, porque eu sempre tenho uma pergunta final. Mas fala pra turma onde que eles te encontram. Vocês me encontram no @maluperini. Vocês também podem me ver lá no podcast dos sócios, que tem em todas as plataformas de streaming. E também no YouTube, toda quinta-feira, meio-dia. E nas plataformas às 6 da manhã. E é isso. Basicamente, se você botar Malu Perini no Instagram, você vai lá me ver com todo bom humor. É verdade. E bem-estar que você puder imaginar. Bastante. Você falou da Madonna, da cachorrinha. A Madonna tava aparecendo lá. Ai, muito gostosa. Muito, né? Você viu que ela caiu dentro da piscina hoje? Não. Vocês viram? Não vi. Ela caiu na piscina. Pau! Eu falei, ai, meu Deus. É bom que já aprende a nadar. Na casa do nadador, já aprende a nadar. Aí eu pulei com ela na piscina. Malu, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas no planeta Terra, elas vão entender, porque vai ser traduzida para todos os idiomas. Vai estar em outdoor, para alguns vai chegar em outdoor, para outros no telefone, outros na televisão, e outras no jornal. Vai chegar pra galera e vai estar escrito assim, by Malu Perini. Uma única mensagem. Vai passar 1 minuto, vai desligar, depois é outra pessoa que fala. Que mensagem é essa? Tem várias coisas, né? Eu fiquei pensando aqui, fui pra um lado, eu falei, não, vamos pra esse aqui. Acho que tem a ver com... Veja o lado bom da coisa, sempre, né? O copo meio cheio, não meio vazio. Tire o melhor possível que você puder de cada situação. E de preferência com bom humor. Acho que é uma... Eu sempre falo que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. Porque sempre supera. Gostei dessa. Show de bola. Galera, esse foi o bate-papo aqui no JJ Podcast com a Malu Perini. Eu adorei, Malu. Obrigada. Adorei. Você é sempre bem-vindo aqui. Você também lá nos Sócios. Assistam Sócios, inclusive. Assiste que tá legal. Você e o Lorde do seu marido. Sim. Valeu, galera. Obrigada. Abraço. Fui.